Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 25 de março, quinta-feira, e hoje nós celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A solenidade de hoje se compreende facilmente, cronologicamente, porque celebramos o Natal, que é o nascimento de Jesus, a 25 de dezembro. 9 meses antes, exatamente 9 meses, 25 de março, celebramos a sua anunciação. É como se fosse, então, a sua concepção celebrada 9 meses antes e conhecida pela anunciação do Verbo a Maria. Foi assim que Maria soube o que iria acontecer com ela. Ela não foi tomada de surpresa, nem foi obrigada a conceber. Ela foi consultada e teve consciência, teve até explicação sobre o que deveria acontecer com ela, para que ela pudesse dizer sim ou não. O texto de hoje traz algumas coisas que poderiam ser destacadas para a nossa reflexão. O texto começa dizendo o contexto desta anunciação. Conforme nós ouvimos hoje, o anjo Gabriel é enviado a uma cidade. Se diz o nome da cidade, Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem. O nome do homem, José. E só então, depois de dizer que José era descendente de Davi, só então se diz que o nome da virgem era Maria. Então, há um contexto que converge para Maria. O nome da cidade, Nazaré, o nome do homem a quem ela era prometida, José, o nome dela, Maria. O contexto. Esse contexto é maior ainda, porque embora a gente tenha ouvido naquele tempo, na verdade não é naquele tempo, é no 6º mês. 6º mês do quê? No 6º mês da gravidez de Isabel. No fundo, o texto começa com uma menção ao 6º mês, quando acontece então o anúncio a Maria,
Isso está dentro do contexto dessa manifestação de Deus que já tinha começado através do anúncio a Zacarias e da gravidez de Isabel. E o texto também termina com o exemplo, então. Parece que Maria entra naquela história do anúncio a João Batista, da gravidez de Isabel, e entra porque ela conhece e porque logo depois que ela fica sabendo da gravidez de Isabel, ela vai para lá também. Então, Maria, totalmente situada dentro de um contexto, não era uma mulher qualquer, era uma mulher escolhida. A cidade tinha nome, o seu noivo ou marido tinha nome e ela tinha nome, tinha uma história. E ainda era prima daquela em quem Deus já se manifestara por uma gravidez na velhice. Então, uma pessoa situada, como cada um de nós. Eu também tenho nome, eu também tenho cidade, eu também tenho relações. Eu sou Padre Rogério da Diocese de São José dos Campos, da cidade de São José dos Campos, filho do Sr. Orlando e da Dona Helena, irmão do Rodolfo, da Rita e da Rosângela. Uma pessoa situada. E é exatamente nesta situação, com tudo aquilo que a gente é, que se conhece a manifestação de Deus, porque Deus vem ao nosso encontro, daquilo que nós somos. No anúncio a Maria, uma saudação enigmática. Se a gente tirar a essência da saudação, alegra-te. E cheia de graça, claro. Mas alegra-te, se a gente tirar só isso. O que significa alguém chegar até nós, chegar até mim, por exemplo, e me fazer um elogio gratuito. Ou então um anúncio de que eu devia me alegrar. Olha, você pode se alegrar, viu? Qual é a reação natural? Em primeiro lugar, uma notícia alegre. E aí, então, a perturbação de Maria a respeito do significado da saudação, tanto de uma quanto de outra coisa. Ela fica pensando, alegra-te por quê? Não é meu aniversário, não é por que eu tenho que ficar alegre. E também o significado do elogio, cheia de graça. Cheia de graça por quê? O que eu fiz? Como se alguém viesse me agradecer. Olha, muito obrigado. Muito obrigado por quê? Então Maria ficou perturbada. A resposta do anjo é uma resposta que reafirma a graça e, de uma certa maneira, reafirma a alegria. Porque a alegria se opõe ao medo. Não tenhas medo. Achaste graça diante de Deus. Não tenha medo. Alegra-te. Não tenha medo. Porque você tem graça. Graça é uma palavra que se refere a Deus, à presença de Deus, à ação de Deus. Deus está contigo. Você tem Deus do teu lado. Alegra-te, não tenha medo. Não tenha medo, Deus está com você. Fique feliz, Deus está com você. E então ele anuncia a missão que ela deverá cumprir. Conceberás e darás à luz um filho, e vem mais uma vez, aqui a importância do nome. A quem porás o nome de Jesus. Porás o nome de Jesus. Ela é uma pessoa que vive numa cidade que tem nome, que é noiva de um homem que tem nome, ela que é uma jovem que tem nome, dará nome ao menino que ela conceberá. E darás o nome de Jesus. E o nome já significa a missão dele. Depois ele fala sobre Jesus. É importante saber que a solenidade e o evangelho têm no centro não Maria, mas Jesus. Ele será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. Aqui aparece 3 designações de Jesus dizendo que ele será chamado Filho do Altíssimo, Santo, Filho de Deus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Depois mais à frente dirá
Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Você conceberá um filho, mas não é um filho qualquer, é um filho especial, todo especial, que deverá se chamar Jesus, que significa Deus salva, que será chamado também Filho do Altíssimo, Santo, Filho de Deus. Na Isaías ele será chamado Deus conosco, na profecia. Então, ele é o centro da alegria, ele é o sinal de que Maria é cheia de graça. Maria, como uma moça inteligente, diz como. Como? Será através de um homem? Eu não conheço, eu não me relacionei com nenhum homem ainda, embora fosse casado, mas não coabitava. E então ele responde dizendo que a obra não seria dela, o Espírito e o poder do Altíssimo. O poder do Altíssimo. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Esclarece para ela que basta dizer sim. Não precisa fazer força, não precisa fazer nada de extraordinário. É Deus que vai fazer. Muito significativa também esta palavra. Como corresponder à palavra de Deus na nossa vida? Não precisa se preocupar. Deus, como diz o povo, muito sabiamente, capacita aqueles que ele escolhe. Santo Agostinho dizia, numa belíssima oração, dá-me o que me pedes e pede o que quiseres. Se ele me der a coragem, pode me pedir que eu seja corajoso. Se ele me der amor, pode pedir que eu seja amoroso. Se ele me pedir sabedoria, que ele me dê sabedoria então. Se ele me der sabedoria, ele pode pedir. Eu não tenho nada para oferecer que não venha dele mesmo. Então, isto esclarecido, Maria tem condições de dizer, de dar a sua resposta. Uma outra coisa que vale a pena dizer, a descendência davídica. Ele, então, será grande, chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Se a gente abstrair aqui do significado do trono, porque Davi era o rei, o que mais importa aqui é a missão. Davi, na verdade, era um pastor que quase não era considerado entre os filhos, porque era um pastor, cuidava do rebanho do seu pai, das ovelhas do seu pai, Jessé. E quando então Samuel vai até ele, ele é escolhido para ser o rei, para que ele se tornasse o pastor de Israel, para que ele fosse o condutor do povo. O trono, o reino aqui, não é uma glória para si mesmo, é um serviço, é uma missão. Então ele terá a missão de Davi. E mais importante, o seu reino não terá fim. Daqui para frente, ele será o único pastor de Israel. Esse é o tamanho da missão do Verbo encarnado. Então, com tudo isso compreendido, Maria, tão inteligente, tão curiosa, tão desejosa de realizar a vontade de Deus, diz: eu sou serva, e serva ouve a palavra, obedece. Eu sou a serva, eu obedeço esta tua palavra. Curiosamente, talvez isso possa passar despercebido para alguns, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, não é a sua, não é a palavra de Deus, é a palavra do anjo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela está falando isso para o anjo. Isso que o Senhor falou, pode fazer. Eu concordo com isso que o Senhor falou. Então aí está o sim de Maria, que nós costumamos dizer
que está condensado no fiat, em latim, que quer dizer faça-se. Então, que se faça conforme a tua palavra. Uma mensagem concreta para nós. O anúncio do anjo mudou a vida de Maria, porque Deus tinha planos para ela. Ela deixa de conceber apenas planos para a sua própria vida e realização e aceita um plano de Deus para ser serva, para estar a serviço da salvação da humanidade. A missão, o anúncio que Deus nos faz todos os dias, nos convida a sair do centro da nossa vida para girarmos em torno de Deus. E, sobretudo, de Deus na missão que nos é conferida todos os dias. Todos os dias nós somos convidados a sair de nós mesmos e a realizarmos a vontade de Deus, que é colocar-nos a serviço de Deus. E colocamos-nos a serviço de Deus também sendo servidores dos nossos irmãos. A anunciação do anjo a Maria se repete também nas nossas vidas. Rezemos. Ó Deus, quisestes que vosso Verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria. Dai-nos participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Fiquem com Deus.